Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa, tá bem? Agora eu vou chamar a Carla para fazer nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. A leitura preparatória será pelo livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 61. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício qual a crosta da terra, sempre serás desfrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média, onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Assim seja. Obrigada, Carlinha, pela leitura. Agora vamos fazer a nossa prece inicial. Deus Pai de infinita bondade, nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os espíritos amigos da casa, gostaríamos de agradecer por termos a nossa fraternidade que nos recebe todo sábado e é tão maravilhoso estar aqui. Pedimos que a luz possa abranger toda a nossa reunião de hoje, que a gente consiga aprender mais coisas hoje com a palestra, com o estudo, e que possamos sair daqui renovados para mais uma semana. Esteja conosco sempre, assim seja. Bom, então, é, dando continuidade ao nosso assunto do bimestre, que é saúde mental e mediunidade,
Hoje o Flávio vai falar para a gente sobre saúde mental e suicídio. Flávio, a palavra com você. Boa tarde. Vocês não estão tendo um déjà vu ou déjà vu, né? Tem 15 dias que eu estava aqui, estou aqui novamente hoje. O companheiro que estava escalado para a palestra, ele faltou, teve uma necessidade, e a Fátima me convidou ontem para vir substituir. Saúde mental e suicídio. A Vanessa na recepção já me disse que tema, hein? Né, Vanessa? Ela falou, tem que ter muito telhado, né? É isso, telhado. Eu não tenho um telhado, então eu não tenho medo. Saúde mental e suicídio. O Brasil não está na lista dos países com o maior número de suicidas, né? Por incrível que pareça, não está. Pelo menos dessa estatística ruim a gente escapou, né? Por enquanto, graças a Deus. Mas o suicídio é algo que faz parte da nossa vida. E mesmo que a gente não esteja nessa lista, esteja mais do que a 10ª posição, e não é que o nosso número seja pequeno, não se enganem. É porque os outros países que estão na ponta da lista, o número é muito grande. Chega a ser absurdo. Tem alguns países que têm 30 suicídios a cada 100 mil pessoas por ano. Países como a Suécia, Suíça, Japão, Coreia do Sul, são países assim que as pessoas, devido ao clima e o ambiente de produção e de contato que as pessoas têm, por ser muito pequeno o contato, acaba que a pessoa entra num estado de melancolia muito grande e acaba saindo da vida pelas portas do suicídio, ou entrando na vida espiritual pelas portas do suicídio, né? Tem uma expressão que Ivone do Amaral Pereira fala no livro Memória dos Suicidas, que eu considero a obra que trata do assunto com maior profundidade da literatura espírita, porque o Céu e o Inferno, né, ele apresenta o tema quando Allan Kardec entrevista os espíritos que se suicidaram. Mas a obra Memória dos Suicidas, ela vai um pouco mais além, porque ela é uma escrita feita de lá para cá. Allan Kardec recebeu as comunicações dos espíritas que se suicidaram, então ele está entrevistando daqui para lá. Memória dos Suicidas, o autor espiritual Camilo Castelo Branco, que é um escritor português, tem algumas novelas até que foram lançadas aqui na Globo, pela Record, que de autoria desse autor. Ele, muito famoso, ele é o autor espiritual do livro. E ele retrata como é, o que se passa a vida de alguém que comete suicídio. Ele traz lá, principalmente, 5 histórias, contando o antes, o durante e o depois. E o livro finaliza quando, após 50 anos no plano espiritual, ele decide, por ver que ninguém mais que conviveu com ele durante o período que ele chegou na colônia espiritual Maria de Nazaré, ele simplesmente olhou para o lado e não tinha mais ninguém. Todo mundo já tinha reencarnado e só ele ficou. E ele percebeu que ele morria de medo de reencarnar. Ele já estava há 50 anos desencarnado, agora trabalhando no hospital como voluntário, já há 12 anos trabalhando. E ele disse que um dia tomou um susto que ele olhou as pessoas que estavam lá e ninguém era mais conhecido dele da época que ele chegou até ali. Todo mundo já havia partido, voltado à crosta terrestre. E então foi que ele percebeu que já estava na hora dele.
E a Ivone diz algo interessante nesse livro, muitas coisas interessantes, e tem uma das frases que eu não esqueço, que ele diz assim: o suicida é uma situação tão curiosa que ele não está morto para a morte e nem está vivo para a vida. Ele ficou no meio termo. Como ele saiu da vida em um momento que não era um momento marcado para ele desencarnar, ele deixou a crosta terrestre as coisas meio inacabadas. Meio não, inacabadas, né? O trabalho dele ficou inacabado, a relação familiar dele ficou inacabada, todo mundo foi pego de surpresa. E no plano espiritual também, não houve tempo para organizar a chegada desse irmão. Então ele ficou num limbo, literalmente. Ele fica com dificuldade de ser acolhido lá, é acolhido, mas com muita precariedade, e ao mesmo tempo ele não pode receber o auxílio das pessoas que estão aqui, porque as pessoas todas foram pegas de surpresa. E você poderia me perguntar agora, mas a morte não é assim? Pega a gente meio de surpresa? Sim, pega em vários aspectos, mas ela pode pegar um lado, dificilmente pega os dois lados, dificilmente. O lado encarnado e o lado desencarnado. No suicídio isso acontece. Então o suicida fica nesse limbo. Eu gostei muito dessa frase porque ela simboliza o porquê de que haja tanto sofrimento para aquele que sai da vida pelas portas do suicídio. A Carta Capital, há mais ou menos 2 meses, fez uma matéria, uma jornalista de São Paulo, em que ela analisa a visão que as religiões têm sobre o suicídio. E eu achei curioso que quando ela entrevistou os espíritas, foram 3, e todos eles comentam dessa obra Memória dos Suicidas. E o engraçado, eu achei engraçado, que eles comentam da obra, mas não concordam com a obra. Porque eles dizem, né, palavras, estão lá, você vai procurar a Carta Capital Suicídio, vai aparecer a primeira matéria. Eles dizem que a obra é muito dura, que a obra, as coisas que são descritas ali não podem ser verdades, pois, segundo eles, se Deus é tanto amor, caridade, compaixão, como relegar alguém àquelas condições descritas pela Ivone do Amaral Pereira? E isso é algo que não me surpreende, porque, mesmo após 160 anos de espiritismo, o espiritismo é um ilustre desconhecido até mesmo no meio espírita. Raros, raras pessoas que se dizem espírita conhecem alguma coisa de fato do que é o espiritismo. Com toda humildade eu falo isso, não estou dizendo que eu sou uma das pessoas que conhecem, mas as afirmações que às vezes as pessoas têm, elas carecem de lógica. Quando você olha no livro Céu e Inferno, a descrição que os espíritos dão é a mesma que Ivone dá nos livros. E aí a pessoa fica dizendo assim, não é possível que o suicida sofra tanto. E isso é algo que a gente tem que pensar com a lógica e dizer assim, tá, vamos lá, vamos na matemática. Esse negócio, o B1 e B2, aqui é B1 e B2, tá? Intimidade. É assim mesmo, né? Entendi, ele é meio mole, tá assim mesmo, tá bom. E vamos pensar um pouco com lógica. As pessoas estão dizendo que o suicida não passa por aqueles apertos descritos nas obras, inclusive espíritas. Aí eu pergunto, quando alguém aqui é acometido por uma doença grave, um câncer bem severo, e ela fica ali no Hospital Santa Rita durante 2 anos, eu já vi pessoas fazerem tratamentos assim longos, até mais tempo. Aquele momento em que a pessoa está ali, aqueles meses, anos, eles não são bastante sofredores? As quimioterapias severas que as pessoas ficam assim extremamente abatidas,
as radioterapias, as dores excruciantes, as pessoas que caem de moto e que têm várias outras doenças, ficam às vezes com problemas de mobilidade em cadeiras de rodas, em camas, as pessoas que entram em coma, as pessoas que têm doenças degenerativas, que ficam meses ou anos sem conseguir recuperar. Quantas pessoas que têm Parkinson e Alzheimer estão em casas de acolhimento de idosos e de pessoas com dificuldade de mobilidade? E aí a gente pergunta, então, aonde está Deus? Porque se a gente aplicar a mesma lógica que as pessoas estão dizendo que o suicida não pode sofrer do jeito que o livro descreve, então por que Deus permite que essas pessoas dessa lista que eu relatei também sofram? O sofrimento de alguém que está desencarnado é maior ou menor do que alguém que está aqui? Carece de lógica. E isso, o fato de uma pessoa ficar com essa deficiência, debilidade no Alzheimer, no câncer, na quimioterapia, na radioterapia, isso não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus, ele é nos demonstrado a cada segundo. E não é pelo fato de que uma pessoa sofra e outra não sofra, que a gente vai contestar o amor de Deus. A gente tem que penetrar mais fundo, porque essa visão de contestar a memória do suicida, a obra de Kardec, a obra de Chico Xavier, que também traz vários relatos, é superficial. É de alguém que não leu, que não estudou o livro. É alguém que leu o livro uma vez. É de alguém que não leu O Céu e o Inferno, ou não estudou O Céu e o Inferno. Olhe lá se leu uma vez, depois leu uma vez o Memória do Suicida e depois leu uma vez a obra de André Luiz. Porque se a pessoa estudar, comparar, criticar e analisar, ela vai ver que tem uma lógica tremenda. Tremenda. Mas aí vamos para o início. Onde o suicídio começa? Na opinião de vocês, aonde o suicídio começa? Eu gostaria de ouvir. Né? Na mente, né? Ó, mais alguém? Hã? Na rotina. Oi? Pensamento. No, no espírito. No comportamento, né? Você quer dizer? É. Sim, é um suicídio nesse caso involuntário. Mas é suicídio. Você está certíssimo. Todas as respostas foram ótimas. E aí a gente precisa usar uma analogia para a gente começar a nossa avaliação. 20 minutos, 30 pessoas se suicidaram desde quando comecei a fazer essa palestra no Brasil. 30 pessoas, tá? Vocês entenderam ou não? Nos 21 minutos que eu tomei aqui essa tribuna, 30 pessoas morreram por suicídio no Brasil. A analogia é a seguinte: imaginemos que a mente, abre aspas, é um terreno. É um terreno todo lisinho, só terra, não tem nada lá. O que acontece com o terreno se nós não cuidarmos dele? A gente tem aqui um terreno de 300 metros quadrados, é a mente de cada um de nós. Se nós deixarmos esse terreno lá, chuva, sol, sereno, frio, quente, úmido, o que é que vai acontecer com esse terreno, gente? Oi? Mato, erva daninha, vão crescer, não é?
A única forma do mato e a erva daninha não tomar conta desse terreno é que o dono do terreno cuide dele e vá lá retirando todas essa vegetação que ele não quer que cresça ali, correto? E se ele quiser que esse terreno vire um pomar, ele vai ter que ir lá plantar, não é? Um jardim, ele vai ter que ir lá semear boas sementes, plantas, flores, ornamentar. Tanto o descaso como o cuidado básico. Descaso, cresce capim, erva daninha, várias plantas indesejadas. O meio termo, que é o mínimo cuidado, que ele não vai crescer nem flores, nem erva daninha, e o cuidado total, que você vai fazer dali um belo jardim, um belo pomar. Esse terreno se chama mente, a mente do espírito. E Deus nos deu essa propriedade e nos deu e nos dá diariamente a orientação. Cuida do seu pedaço de terra. O suicídio nasce como uma pequena semente que vai sendo brotar dali e nela não tem nenhuma suspeita, nem mesmo para o dono do terreno, de que aquilo pode se transformar em um suicídio, porque ainda não é. Não se pensa nisso. O suicídio, ele acontece a partir do momento que a gente decide fazer uma pequena transgressão da lei de Deus, que está na nossa consciência, né? Deus é tão esperto, que ele disse, olha, eu vou fazer um negócio que o maior malandro não vai me passar a perna. Porque se ele não tivesse colocado a lei dele na nossa consciência, a gente ia dizer assim mesmo, ó, eu nunca li, eu nunca fui evangelizado, eu nunca aprendi, ninguém nunca me catequizou, mas até o ser mais primitivo está lá no Livro dos Espíritos. A lei de Deus está impressa na consciência do homem. Embora ele não consiga, sem educação, entender tudo, mas um sentimento diz a ele: isso que você está fazendo vai dar PT, numa linguagem vulgar. Isso não vai dar certo. Não é isso que eu gostaria que fosse feito comigo. Ele ainda não entende, porque ele não teve educação, mas ele já sente. E aí o malandro perdeu as pernas com Deus, porque aí não tem mais a desculpa de dizer eu não sabia, eu não entendi, eu não senti nada. Sentiu. Minimamente sentiu. E aí, quando essa semente é plantada, um pequeno desvio, uma permissividade, a gente tá com um relacionamento ali, aí passa aquela mulher maravilhosa, toda trabalhada na academia, no CrossFit, e a gente tem o nosso companheiro, aquele varão bonito, a gente dá uma olhada, ai meu Deus, olha que delícia, que maravilha. Aí depois a gente volta. Essas são pequenas sementinhas que vão sendo jogadas no nosso terreno, e com o passar do tempo, se a pessoa não fizer o trabalho do meio de arrancar essas pequenas ervas daninhas, elas vão ganhando vida. No meio desse caminho, tem um processo interessantíssimo. A Joana de Ângeles diz o seguinte: no pilar do suicídio, sempre um dos 3 pilares é a obsessão. A obsessão. É muito raro, para não dizer impossível, que alguém se suicide sem ter alguém, no mínimo, torcendo ou batendo palma para ele. Sempre tem algum espírito
mesmo que esse espírito não seja um adversário pessoal. A maioria das vezes é, mas pode acontecer que ele nem seja, mas ele, como gosta de ver o circo pegar fogo, ele vai lá e manda a pessoa subir a ponte. E quando ele chega na beira da ponte, ele fala: se joga, rapaz, se joga que vai ser melhor, você vai ficar livre desse sofrimento. Ele não empurra. O espírito, inclusive, poderia fazer com que a pessoa caísse, empurrando. Mas por que que o espírito, os espíritos que estão ali fazendo isso, eles não empurram a pessoa por uma questão lógica e técnica? Se eles fizerem qualquer ação que faça com que a pessoa caia, ele não é suicida. Ele é vítima de um homicídio. Ele chega no plano espiritual como homicídio, como vítima de um homicídio, não como um suicida. E é importantíssimo que ele chegue no plano espiritual como suicida, porque o suicida, a responsabilidade é dele. O homicida, a responsabilidade é de quem matou ele. Por isso que o espírito faz o coro, mas ele não empurra. Então, no meio do processo que nós cometemos a falta moral, aí veio alguém fazer coro para que a gente continuasse, para que a gente agravasse mais isso. E aí a gente precisa já começar a falar da solução. Raras pessoas aceitam a ideia de fazer terapia, de buscar um terapeuta. Ao longo dos anos, eu venho pesquisando, olhando para as pessoas assim, como eu estou olhando para vocês agora. Eu não me lembro de alguém que eu olhei para a pessoa, e não que eu tenha capacidade de ver isso, mas dentro da minha pesquisa, eu não consegui achar uma pessoa que eu chegue assim, e olhando para a pessoa, diz assim: esse aí não precisa de terapia, não. A gente olha e vê a pessoa, conversa com a pessoa e começa a perceber que a pessoa, igual a nós, precisa de um processo terapêutico para ajudá-la. Quantos de nós está tentando vencer o orgulho, a vaidade, o vício no sexo, o vício no álcool, o vício no cigarro, lendo livro, fazendo oração? Aí eu conheço pessoas, uma senhora mesmo, ela queria se libertar de um vício e queria libertar o vício o do filho dela do vício da droga. Ela falou: eu faço 100 orações todo dia, eu vou passar a fazer 1000. Ó, ajuda, mas não vai libertar do vício, não, porque o que liberta do vício é o viciado entender o porquê dele ter o vício. E qual é o local aonde a gente vai fazer a visita no nosso interior para descobrir o porquê de nós termos essas feridas, essas mazelas, esse comportamento consciente e subconsciente? Tem um lugarzinho chamado terapia. Basta cada um de nós aqui, nesse momento, fazer uma análise da nossa vida e vai constatar algumas coisas. Poucos de nós consumimos conteúdos terapêuticos. Eu não vou chegar na terapia, eu estou falando de conteúdo terapêutico. Quantos de nós aqui tem o hábito de assistir palestras semanalmente? E eu não estou nem falando de palestra espírita. Palestra que elevem o espírito, que faça a gente pensar coisas boas. Quantos de nós tem o hábito da leitura? Quantos de nós tem o hábito de ouvir músicas edificantes? Quantos de nós tem o hábito de meditar? Quantos de nós tem o hábito de orar? Gente, eu administro uma lista de prece que hoje tem 90 pessoas. E eu não sei se as pessoas que participam da lista sabem, mas eu, como administrador da lista, eu consigo ver quem lê e quem não lê a lista. De 90 pessoas, tem 15 participante ativo. Nós não temos o hábito de ter a atividade terapêutica das melhores que Jesus nos ensinou, a prece. E aí o suicídio, ele começa com uma ação nossa
No meio do caminho, ele arruma um monte de patrocinador e de atores coadjuvantes e ele vai escalada acima. E é assim que vai construindo. Um outro mito muito importante que eu não posso deixar de falar é que as pessoas pensam assim: fulano, nossa, fulano tem um jeito de que tem uma tendência, ou tem um jeito de suicida. Um equívoco. Qualquer um de nós nessa sala aqui tem chance de se suicidar. Não se engane, não pense que você, alecrim do campo, né, mestre Jedi, está livre disso. Não se engane. Não cometa esse erro com você. Ninguém está excluso dessa lista. Não há padrão para o suicida. Aqui, alguns anos atrás, um funcionário público muito bem remunerado, uma pessoa bonita, jovem, visitou essa casa algumas vezes. Alguns meses depois se jogou de um prédio ali, né, Fátima? Praia da Costa. A semana passada, uma jovem com 15 anos chegou na FEJOG, bonita, uma família estruturada, vai no atendimento fraterno, havia tentado suicídio. Conversei ao longo dos anos com centenas de pessoas e eu não entendia como alguém que chegava na minha cabeça naquela época, tá, gente? Hoje eu entendo. Porque eu dizia assim, gente, eu vi essa mulher estacionar o carro na minha frente. Eu com meu carro popular, a mulher estacionou com um BMW novinho. E ela nem me viu. E quando ela entrou na sala do atendimento fraterno, a mulher falando que tinha vontade de se matar. E eu pensava naquela época, há vários anos atrás, como alguém que tem um BMW pode pensar em se matar, gente? Essa pessoa só pode ser doida. Olha como a nossa lógica está completamente equivocada. Ontem eu vi uma mensagem do Emmanuel dizendo: olha, nas choupanas mais simples, guardam-se luzes incrivelmente grandiosas, e nos palacetes e nos palácios mais vistosos aos olhos, tem tragédias escondidas. Não é posição social que livra do suicídio, não é ser bonito, não é ser feio, não é ser careca, não é ser baixo, não é ser homem, não é ser mulher. O que nos aproxima ou não do suicídio é a falta de consciência de que Deus nos deu uma gleba de terra e nós temos a obrigação de cuidar dela. Semear e cuidar também, porque vai aparecer gente para plantar no seu terreno, tá? Obsessão é um processo espiritual e que tem alguém plantando na nossa terra. Tem alguém jogando uma sementinha ali. Fica esperto. Então, a consciência de que nós precisamos cuidar da nossa saúde mental é a única coisa que vai nos livrar deste momento tenebroso que pode nos acontecer. Ao longo dos anos, eu conversei com pessoas no atendimento fraterno que pensavam em suicida, num dia da semana, e no outro dia da semana eu era dialogador ou médio de passividade ou psicofonia, como você preferir, da reunião mediúnica, e eu via quem se suicidou. Vi um relato de um industrial europeu que ele, com uma fábrica de tubos para construção civil, né, principalmente para órgãos públicos, fazer sistemas de drenagem, macrodrenagem, a empresa dele estava muito endividada, a família passando o maior aperto, ele nunca tinha visto aquilo na vida. Com vergonha dos credores, com vergonha dos dois filhos, da mulher, da neta, ele vai e se suicida. E aí, nenhuma reunião mediúnica,
ele foi atraído e veio como um espírito já em um bom estado, porque o suicídio dele havia passado muitos anos. Ele se suicidou no século passado na Europa. E ele nos traz uma mensagem que eu gostaria de dividir com vocês. Ele diz assim: ele se suicidou, não deu 3 meses. Ocorreu um grande terremoto no país dele. O terremoto derrubou um monte de coisa, destruiu um monte de estrada, um monte de ponte. E ele, no lado de lá, ficou pensando assim: meu Deus, que loucura que eu fiz. A empresa dele era uma das poucas empresas no país que conseguia fornecer os implementos necessários para reconstruir o país. Os 2 filhos dele e a mulher que assumiram a empresa ganharam tanto dinheiro que ele disse que os netos dele precisariam fazer um esforço muito grande para gastar o dinheiro que eles ganharam na reconstrução do país. Sabe qual o título da mensagem que ele deixou? Espera mais um pouco. 3 meses. 3 meses. Nós não sabemos o que Deus reserva para nós. Se nós não entendermos que o segundo ponto de cuidado que a gente tem que ter, primeiro com a gleba, prestando atenção no que a gente está plantando, porque o que a gente planta, dá, né? Pedis e obtereis. O segundo ponto se chama religiosidade. E eu não estou falando de religião. Vamos até chamar de espiritualidade, né? Como é que está o seu bate-papo com o seu pai? Como é que está o tete-a-tete com o painho, no linguajar, no idioma lá da minha terra? Como é que está a nossa conversa com o papi, com o Deri? Minha filha me chama de Deri. Ela é super chique, ela fala em inglês. Ela fala Deri. Aí eu já aceitei. Eu até estava pensando, quando eu der uma psicografia para ela, quando eu morrer, eu vou voltar e vou escrever para ela e vou fazer questão de assinar Deri. Como é que está esse bate-papo com o papai? Ele está fluindo? Está gostoso? A relação está boa? Estamos conversando? Porque vamos entrevistar os suicidas. Leiam o livro do Céu e Inferno. Vamos ler a obra de André Luiz. Manuel Filomeno Miranda e Memória do Suicida. Eu vou dar um spoiler para você. Não tem um relato de nenhum dos suicidas que estava conversando com o papai. Conversando mesmo, né? Conversando como pai, criador do universo inteiro, e um filho aqui na Terra, num planeta de prova e expiação. Não tinha essa conversa. A conversa era: papai, me dá dinheiro, pelo amor de Deus, preciso ficar rico. Papai, mata aquele ali que eu não gosto dele. Papai, esse sócio é insuportável. Papai, essa mulher, pelo amor de Deus. Né? Não aguento, manda uma outra, já está toda, né? O tempo, a gravidade já detonou ela toda. Eu preciso, pelo amor de Deus, papai, me manda uma mulher de 30 anos, que essa de 60, já não estou aguentando mais olhar para ela. Essa era a conversa com o papai. Pode ler. Não tem um caso, gente. E aí, se a gente não está cuidando dessa conversa aqui, ó, esse entendimento que ele precisa ser de um filho que é espírito imortal, eterno, ou melhor, né? Imortal, eterno não, porque eterno, tá certo, eterno. Ele não pode ser infinito, infinito só Deus. Um espírito imortal, eterno, que está lembrando que essa é uma reencarnação de muitas que já teve, com um cara que é o criador de tudo, que pode tudo, que vê tudo, que sabe tudo, que nos ama infinitamente.
Essa conversa tem que ser reta. Ela não pode precisar de intermediários, nem mesmo religião. Porque se você precisa de religião para conversar com Deus, você ainda não se achou. A gente não se achou, porque não entendeu. A gente vem aqui é para carregar a bateria, é para lembrar dos versículos bíblicos, de obras para ler, para confraternizar, para comer um bolinho daqui a pouco, lá atrás, que eu sei que vocês estão pensando nisso. Tá? Então, a gente vem aqui trocar experiência, confraternizar, ajudar nossos irmãos que estão desencarnados, receber ajuda de alguns irmãos que estão desencarnados. É isso que a gente vem fazer aqui, a troca. Mas, tão importante quanto vir aqui, ir na igreja, ir no templo de Umbanda de Candomblé, se não tiver esse bate-papo aqui, esquece isso, amigo e amiga. Estamos perdidos. Não entendemos. Não entendemos. Irmã Dulce estava com um problema, ela ficou desde a juventude, quando ela pegou tuberculose, ela tinha uma bactéria no pulmão que ninguém conseguia matar. Era um processo expiatório dela. E ela um dia está com falta de ar, ela ficava constantemente com falta de ar, e ela disse que começou a ter uma angina. Ela sentou no gabinete que ela trabalhava, isso ela contando para o líder do grupo médico do Hospital Santo Antônio, porque ele havia chamado o cardiologista dela para ir lá. Quando o cardiologista chegou, ela estava boa. E aí eles foram lá perguntar à senhora se ela não disse que estava passando mal. Ela estava passando mal, meu filho, mas eu fiquei bom. Esse médico aí demorou, mas o outro veio e resolveu. Aí, como assim o outro, irmã? Aí ela falou: teve uma hora que eu cheguei aqui, peguei os papéis da minha mesa que eu estava trabalhando, coloquei no lado e falei: olha, o senhor aí, é o senhor mesmo que eu estou falando. Eu estou sem respirar direito desde quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu estou aqui passando o maior sufoco nesse hospital para pagar as contas. Esse pessoal todo é hóspede do senhor, tá? Só te lembrando, esse povo aqui todo é hóspede do senhor. Eu estou aqui tentando te ajudar. Então eu peço ao Senhor que eu suporto a minha falta de ar, mas me ajude, porque uma angina, a essa altura do campeonato, não dá. Foi lá, pegou a água, bebeu, ela disse que deu 10, 15 minutos. A angina foi embora e nunca mais voltou. Podemos falar assim com Deus? Podemos. Poderia trazer vários outros relatos assim mesmo. Agora, ela conseguia falar assim com Deus porque ela tinha uma conta corrente, ó, bonita, tá? Não vamos sair daqui igual uns loucos, já no carro ali gritando com Deus, porque ele vai olhar e vai ver uma folha em branco e vai olhar assim, é cínico, viu? É cínico. Fez nada. Ele está achando que na Fabem dá um passe 4 vezes por mês, tem condições. Aí quando eu olho a folha dele aqui de coisas negativas que ele fez, gente, é muito cara de pau, mas eu não vou fazer nada com ele agora não. Deixa ele quieto. É assim que Deus vai fazer. Essa relação precisa existir, precisa ser cultuada todos os dias. Porque se abandonar o terreno e abandonar essa relação com o pai, aí, meu amigo, nós estamos num mar revolto. E quando a gente está nesse mar revolto e se vê sozinho, a gente se sente perdido. E é nessa hora que a ideia fortalece. Porque vai vir uma multidão de espíritos gritando no nosso ouvido durante dias, meses e anos. Anos. Até concretizar. Não há vitória maior para os espíritos que ainda estão perdidos no mal do que o suicídio de um encarnado. Essa é a maior vitória.
Essa é a maior vitória. Se comemora, se contrata festa, bolo, buffet, porque ali a pessoa chegou em condições mais deprimentes do que saiu. Do mesmo jeito, não há vitória maior para o lado do bem quando alguém sai do umbral. Quem não conhece as duas irmãs que Chico assistiu até o momento da morte? A avó e a neta. Vou me lembrar o nome delas. Tem literatura falando sobre isso, vasta, muito interessante a história delas. E no momento, na noite do desencarne delas, Divaldo Franco foi convidado por Chico para ir lá visitar a avó e a neta. E chegando lá, eles ficaram espantados com a quantidade de espíritos evoluídos que estavam ao redor de uma casinha que Chico alugava para elas morarem, porque elas não tinham nem onde morar. E Divaldo perguntou: Chico, eu estou ficando doido. Aí Chico falou: não, Divaldo, não é não, é verdade mesmo. E por que, Chico? Quem são essas mulheres? Por que tanto espírito iluminado estão aqui para recebê-las fora do corpo? Aí Chico disse: elas duas eram duas mulheres que viviam na burguesia francesa e na noite de São Bartolomeu, a igreja disse o seguinte: a noite de São Bartolomeu foi uma noite que aconteceu na França, na Europa, que morreram mais de 100 mil pessoas. Porque a igreja disse assim: todo mundo que aderiu ao protestantismo deve ser morto. E quem denunciasse um protestante, eles faziam uma divisão dos bens do protestante. Então, o homem tinha uma fazenda lá, ele era protestante, ele era capturado e morto. A fazenda pertencia metade, um terço ao denunciante, um terço à igreja, um terço ao Estado. Essas mulheres eram consideradas, elas duas, as maiores X9, como é que eu posso chamar um termo mais técnico assim, né? Menos vulgar? As maiores denunciantes de protestantes, informantes, obrigado. E aí ela tinha uma quantidade de morte nas costas que ela vinha há 300 anos reencarnando em condições tão miseráveis que a neta era filha de um estupro, de um fazendeiro que estuprou uma empregada, e quando ele recebeu a menina nos braços, ela era tão feia que ele pegou ela da mão da mãe e jogou pela janela da casa da fazenda. A avó correu, pegou ela e sumiu no mundo, e elas foram dar e foram conhecer a obra de Chico Xavier, e Chico Xavier ajudou elas durante a vida. Eram 300 anos de reencarnações extremamente penosas. E naquele dia elas iriam desencarnar e estavam sendo recebidas por uma pleia de espíritos luminosos. E aí Divaldo recebe a resposta do Chico: do mesmo jeito que as trevas festejam a morte de um suicida, elas festejam a morte de quem venceu uma batalha tão difícil. Nós precisamos entender o que nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Nunca olhar para alguém que se suicidou ou que tentou o suicídio como alguém inferior. Muitas vezes o suicida, um psiquiatra americano diz o seguinte: o que provoca o trauma não é o que acontece, o que provoca o trauma, principalmente nas crianças, é o abandono. A pessoa que cometeu um erro moral, ela é tão mal julgada pela sociedade que ela fica tão envergonhada consigo, tão mal consigo mesmo, que às vezes ela vai e se suicida. E nós somos tão julgadores que basta você olhar na internet quando alguém comete um crime. Um homem anteontem cometeu o homicídio da filha, machucou a esposa, quase matou e depois se suicidou. É estarrecedor, igual ao crime, você olhar o comentário das pessoas.
E você entra no perfil das pessoas no Instagram, tá lá, igreja não sei qual, Josué 1,14, Marcos 7,21. Que ele errou, errou. Ele deveria ter matado nunca, se suicidado nem pensar. E quem somos nós para falar o que as pessoas estão falando lá? A Dalva bateu no motociclista na ponte e o rapaz morreu. Quem pode julgar? Eu sei o nome dela porque está na matéria. Quem pode julgá-la como as pessoas estão julgando ela no Instagram? Você ou eu não temos nenhum crime pendente nas reencarnações passadas? Está tudo em dia? Tudo. Se puxar a folha corrida, vai sair uma folha em branco, né? Para poder estabelecer sentença em relação aos erros e os crimes do outro. E, coincidentemente, eu conheço ela. Uma pessoa de bem, espiritualista, uma mãe dedicada, uma pessoa que contribui muito na sociedade. E eu não estou defendendo ela, mas eu estou dizendo assim, por que que nós não aprendemos definitivamente com o exemplo de Jesus? Qual a primeira ação que Jesus fez ao se desligar do corpo físico, gente? A primeira está lá. Humberto de Campos, Emmanuel, Joana de Ângeles, Maria Dolores, todos quatro falam a mesma história. Cada um com uma poesia diferente. Qual a primeira ação que Jesus fez depois de sair do madeiro? Visitar as regiões mais trevosas da terra em busca de Judas. Ele que tinha sido a vítima. Ele que tinha a folha de crime em branco. Em branco. Devia nada. Tinha sido a vítima, não devia nada. Governador do planeta poderia mandar alguém. Ó, vocês dois aí, por favor, vai lá ajudar aquele infeliz, que eu tenho mais coisas para resolver lá em cima. Foi pessoalmente. Judas correu dele e não quis vê-lo de vergonha. Ele prontamente foi até um acampamento de leproso que sua mãe encarnada trabalhava, Maria, e ele apareceu para Maria e falou: Minha mãe, eu tenho uma missão para você. Talvez só o amor de mãe consiga ajudar. Maria, em desdobramento, vai durante alguns dias até que ela consegue ser vista por Judas, ajuda o Judas, e é assim que nasce a obra espiritual Legião dos Servos de Maria. Por que que nós ainda temos dificuldade de olhar para aquele ser que está caído diante de um exemplo tão fenomenal como esse que Jesus nos deu? Eu não posso acessar a folha corrida de todo mundo que está aqui. Quem poderia fazer isso? Tem que ser muito evoluído. A pouca experiência que eu tenho na minha vida e nos trabalhos mediúnicos que eu participo, já participei, eu digo, gente, se a gente pudesse ver a quantidade de cadáver que nós temos atrás de nós mudaríamos muito a nossa atitude em relação aos outros. São muitos. São muitos. Acolher. Olhar para o outro, mesmo vendo nele todos os erros. Pai, estuprador, violento, assassino, criminoso. Mas um dia ele vai encontrar
o espiritual dele e o Deus que há nele. E não cabe a nós julgar. Jesus, quando ele terminou de falar a parábola do bom samaritano, outro dia eu falei aqui, mas eu não acho nada mais apropriado para a gente finalizar hoje. Ele sai para orar e quando ele volta, estão os discípulos criticando a atitude do sacerdote e do levita que saíam de Jerusalém e estavam descendo para Jericó e viram o samaritano, o melhor, o homem que havia sido roubado, no chão, e eles passaram e não fizeram nada. Eles também estavam criticando o ladrão. Eles não lembraram do samaritano que ajudou o homem, e eles não lembraram também do dono da hospedagem que o samaritano pagou para cuidar dele enquanto ele ia lá trabalhar. Então Jesus falou: meus irmãos, no evangelho do meu Pai, misericórdia é para todos. Porque se nós quisermos realmente seguir o evangelho, a gente vai orar pelo levita e pelo sacerdote, porque eles estão perdidos no orgulho. E quem é orgulhoso sabe como é difícil e como vai ser difícil ao longo de várias reencarnações ser humilde. Ele também lembraria de orar pelo ladrão que está preso no crime. Quanto tempo vai ser necessário, quantas reencarnações para os ladrões que tiram a vida das pessoas, que roubam, que aplicam golpes? Quantos séculos serão necessários para eles se encontrarem com paz nos próprios espíritos? O misericordioso também lembraria do dono da estribaria, que deixou o trabalho dele para cuidar de um homem que estava todo ferido, e aí oraria pedindo a Deus que os negócios deles prosperassem e que aquilo não prejudicasse a vida dele. E oraria também pelo samaritano, porque as trevas iriam atacar muito para que ele deixasse de ser um bom homem. Porque para sair das ações das trevas só depois de estar em altas esferas. Enquanto estiver aqui fazendo bem, vai receber pedrada. Nós estamos num vale de sombras. A mensagem é: preste atenção em si. Preste atenção à sua mente e faça o bem, porque nós não sabemos a quantidade de dívidas que nós temos. Aguarda mais uns dias. Somente o Pai sabe o que nos espera amanhã. E às vezes, à noite, toda trevosa, toda escura, sem o menor sinal, esconde um belo amanhecer. Ivone do Amaral Pereira, Voragens do Pecado, se suicida, vício em drogas e relacionamentos, todos baseados no sexo. No final, enfrenta um momento de insanidade e se suicida. Dramas da Betânia, suicida involuntária. Oi? Cavaleiro Lumière, se suicida, esposa de Roberto Canalejas, médico, um dos pesquisadores do bacilo de Koch. Ele e a filha pegam o bacilo de Koch enquanto ela está com um amante em aventuras sexuais. Pena horrores que não dá tempo nem de escrever e não é o objetivo da tarde. Reencarna aqui no Brasil após um plano reencarnatório muito bem elaborado pelos amigos espirituais e diz: você nasce ali toda complicada, toda embaraçada, toda deformada, ou você nasce aqui no Brasil como médium com essa missão. Você tem que escrever um livro
para alertar as pessoas sobre o que é o suicídio. Ela reencarna, passa uma vida inteira penosa, nunca teve paz, nunca teve felicidade. Escreve o livro ficou 12 anos na gaveta. Quando ela ia na Federação Espírita entregar o presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuil de Freitas, falava: minha irmã, esse livro pode ser muito bom, mas as prensas da Federação Espírita Brasileira estão completamente focadas e dedicadas à obra de Francisco Cândido Xavier. Aguarde. Um dia, quando ela ia jogar o livro fora, o espírito de Leon Denis materializou-se para ela e disse: não, aguarde que ainda não é tempo. O livro foi aceito pela FEB, lançado, e André Luiz fez um comentário do livro, prefácio de Emmanuel. André Luiz diz, depois de fazer uma obra extraordinária, 16 livros, ele diz: esse livro da Ivone é o maior tratado de mediunidade de todos os tempos. Preste atenção na sua família, nas crianças, principalmente nos adolescentes. Pequenos sinais de depressão, desânimo, tristeza. Procure terapia, procure ajuda espiritual e eduque o seu familiar para que ele se encontre e converse com Deus. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, Flávio, pela palestra. É um tema muito importante, né? E que a gente possa sempre se manter em oração e observar essas ervas daninhas que vira e mexe aparece no nosso pensamento, né? Agora gostaria de agradecer a palestra mais uma vez, foi maravilhosa, e chamar a Carlinha para fazer a nossa prece. Senhor, em nossa prece de encerramento nessa tarde, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui presentes, onde estivemos reunidos com os benfeitores que nos assistem, onde recebemos as orientações, as reflexões, para que sigamos em frente, para que esperemos mais um pouco. Se eu pudesse dizer para a sua alma, eu diria: tenha calma, isso logo vai passar. E te rogamos, Pai, para que nos ampare em nosso esforço de sermos instrumento de seu amor, de sua paz, aonde nos encontramos, aonde nós nos encontrarmos. Que possamos ter uma palavra, um olhar, um sorriso, e entender que sequer imaginamos a dor que o outro carrega. Então, que possamos ser instrumento de sua misericórdia e de sua compaixão, sobretudo para conosco mesmo, para que também tenhamos calma, que isso logo vai passar. Essa é a promessa de Jesus para todos nós. Assim seja.